matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. Capítulo de hoje. A verdade elevada ao cubo. Nós já estudamos alguns tipos de números especiais dentro da matemática, como estrelares, hexagonais e estrelares hexagonais. Vamos agora conhecer um outro tipo de número que ele é raro na matemática. E ele tem um simbolismo bem interessante na Bíblia, que é o número cúbico. O cubo de um número é esse número multiplicado por ele 3 vezes. Já vimos também que todo número que termina em 3 elevado ao cubo será igual ao número terminado em 7. E todo número que termina em 7 elevado ao cubo é igual ao número terminado em 3. Por exemplo, o cubo de 3, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. O cubo de 7, 7 vezes 7 vezes 7 é 343. E observe agora isto, voltando lá para Gênesis 1, as 7 palavras hebraicas que deram origem à Bíblia, a frase mais importante da origem do universo, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. 7 palavras, 28 letras. Nós já estudamos a soma dessas letras. E se nós usarmos a multiplicação em vez da soma? Por exemplo, se nós multiplicarmos as letras da palavra princípio na Bíblia, multiplicando uma pela outra, 2 vezes 200, assim por diante, teremos 480 milhões. A segunda palavra, criou, temos como resultado 400. A terceira palavra, Elohim, vale 60 mil. A quarta palavra, sem tradução, vale 400. A quinta palavra, os céus, vale 24 milhões. A sexta palavra, conjunção, vale 2.400. E a sétima palavra, terra, vale 90 mil. 90 mil. Muito bem. Bem, se nós multiplicarmos todos os valores das letras do Gênesis, o produto delas, das 28 letras, teremos um total de... Aqui nós temos um número bem alto, na casa aí, acima dos 4 bilhões. Esse número aqui, meus amigos, basta dizer que ele é o cubo perfeito de 288 bilhões. Pois é. 288 bilhões elevado ao cubo é exatamente o número formado pela multiplicação de cada uma das letras de Gênesis. Como eu disse, é um número raro. Só para você ter uma ideia, olha só. Que figura é esta que nós estamos mostrando na imagem? É uma figura cúbica retirada de uma passagem sobre a Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21 diz o seguinte: viu o novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. A cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à sua altura, largura. Mediu a cidade com a cana, a vara de medir, e tinha ela 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. De acordo com a profecia, a Nova Jerusalém, que é uma cidade satélite que vai se manifestar no final dos tempos, ela é cúbica. A altura, o comprimento e a largura são iguais. Ela mede mais ou menos... Aqui nós temos milhões, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão e 738 bilhões de estádios. Aí você convertendo essa medida de estádio, uma medida antiga, você vai ter uma noção mais ou menos qual é o tamanho dessa Nova Jerusalém. Ela é gigantesca. Mas nós não vamos falar sobre a Nova Jerusalém hoje. O nosso objetivo aqui é a questão das medidas, a forma cúbica. Bem, abaixo de 8 bilhões só existem 2.000 números cúbicos na matemática. Então são números raros. Nós temos o primeiro, que tudo começa com 1. Aí nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 vezes 4 vezes 4, 64, assim por diante. Então, abaixo de 8 bilhões, somente 2.000 números cúbicos existem. Então, o valor de Gênesis formar um número cúbico é uma coisa raríssima.
Repito, as 28 letras de Gênesis, multiplicando uma pela outra, no final nós temos um número cúbico gigantesco. Lembre que a primeira frase da Bíblia, ela tem duas partes. No princípio criou Deus os céus. Aí tem a parte 2, é a terra. E até na forma geométrica nós percebemos isso. Você vê que o valor total da primeira frase da Bíblia é um valor triangular, 2.701, que já falamos no capítulo passado. Essa parte aqui rosa corresponde ao valor 1998, que é o valor da expressão no princípio criou Deus os céus. Já o centro, o triângulo verde, corresponde justamente ao valor 703, que é as palavras e a terra. Da mesma forma, nos números cúbicos, nós percebemos que essa divisão também acontece entre as 5 primeiras palavras e as 2 últimas. Por exemplo, as 5 primeiras palavras de Gênesis, se a gente for multiplicar o valor delas, na multiplicação toda, letra por letra, teremos um número cúbico. 488 milhões vezes 488 milhões vezes 488 milhões. 480 milhões elevado ao quadrado, é o cubo o produto das primeiras 5 palavras do Gênesis. E tem mais. Esse 480 milhões é justamente o produto da primeira palavra no princípio. Ou seja, a primeira palavra no princípio, multiplicando letra por letra, dá 480 milhões. Esse 480 milhões elevado ao cubo é exatamente igual ao produto das primeiras 5 palavras do Gênesis. Como é que isso foi feito, meus amigos? São coincidências demais para ser somente coincidência. É uma coincidência dentro da outra. E as 2 últimas palavras e a terra também formam um número cúbico. 216 milhões, que é 60 vezes 60 vezes 60. Portanto, as 7 palavras formam um número cúbico. No princípio criou Deus os céus e a terra. As 5 palavras formam um número cúbico. No princípio criou Deus os céus. E as últimas palavras formam um número cúbico. Como é que isso é possível? Com toda a subdivisão. E lembrando ainda que a palavra no princípio, a primeira palavra, tem um produto de 480 milhões, que elevado ao cubo é justamente igual ao produto das 5 primeiras palavras. É uma simetria muito bem feita. Lembrando que esse texto foi escrito mais de 1.200 anos antes das letras hebraicas serem numeradas. Portanto, quem quer que tenha escrito Gênesis 1 em 1, teve que ter uma inspiração de alguém que tinha um dom da presciência de ver o futuro. Falando no número cúbico, você está lembrado que dos 66 livros da Bíblia, se você destacar só os livros que ficam na ordem de 3, o terceiro, o sexto, o nono e assim por diante, a soma total dos capítulos será exatamente 343, que é um número cúbico. E é o cubo não de um número qualquer, mas dele. 7 vezes 7 vezes 7. Repito, todos os livros que ficam na ordem de 3 e seus múltiplos, a soma total dos capítulos vai dar exatamente o cubo de 7. Mais uma prova de que a ordem dos livros da Bíblia, a quantidade de capítulos deles, foi divinamente inspirada. Por fim, em um cubo de 343 ou um cubo de 7, matematicamente, um ser humano só pode enxergar 127 partes. Você está vendo aí? Só Deus pode enxergar os 4 lados, ou os 6 lados. Qualquer ser humano normal, se ele for olhar para um cubo, ele só pode ver uma certa quantidade de números. No caso, se alguém olhar para um cubo de 7, que é 343 quadradinho desse aí, bloco desse aí, a pessoa só consegue ver 127 blocos. E esse número aqui quer dizer o quê? Você está lembrado que, matematicamente, com apenas 7 números, você só consegue fazer 127 diferentes? Nós já vimos isso em capítulos passados. Então, o livro de Gênesis começa com 7 palavras, que só pode combinar 127 vezes. Esse 127 é o anagrama. A gente pode ler 0127, que é o anagrama do número 2701, que é o valor do Gênesis 1. Meu amigo, é coisa demais. São
fatores demais, coincidência demais, uma coincidência dentro de outra, que torna cada vez mais impossível que seja obra humana. O que é que você acha? Até o próximo capítulo, se Deus quiser.